Boa noite a todos. Vamos então dar início à entrevista coletiva com o técnico Rogério Ceni após o empate por 3-3 com o Internacional. Rogério, duas coisas. Primeiro, a gente conversou antes do jogo, né, sobre quando você tem que mexer demais no time pelas necessidades, tem gente que acaba se afirmando, né? Eu queria que você falasse sobre o Nicão numa função diferente hoje, né? Segurando, né, os zagueiros ali no segundo tempo, principalmente. Eu acho que ele não foi desarmado nenhuma vez. E se você conversou com o Thiago no intervalo? Bom, boa noite. O Nicão, ele não é um 9 de área, não é um jogador de área. Já fez até essa função outras vezes, jogando tanto pela esquerda, pelo centro, como pela direita, que é o lugar predileto dele, mas eu tenho ele e o Luciano que gostam do mesmo lugar para jogar. Então ontem nós treinamos duas alternativas, uma delas era com o Nicão. A gente sabe que a gente pede um pouco de referência, mas ganha um pouco de mobilidade, fazendo com que a gente tenha melhor toque de bola. Ele protege muito bem, uma das principais virtudes dele, desde o Atlético Paranaense, que é a proteção de bola, fazendo parede para que outros jogadores venham jogar. Se faz necessário que os meias se encostem, o Thales fez muito bem isso, o Nestor tentou fazer isso no primeiro tempo, e com dois alas bem ofensivos, né, a gente conseguiu colocar a bola no chão, jogar, fazer jogadas, bola para trás, ele conseguiu fazer os gols. Então acho que teve uma participação importante, foi até no limite que dá. Ele está há muito tempo sem jogar, entrou um pouquinho contra o Palmeiras, hoje já um pouco mais. Era para ter entrado no último jogo, mas devido às circunstâncias, lesões, no primeiro tempo nós não conseguimos colocar ele, mas acho que ajudou bastante dentro de uma característica que é diferente, que normalmente a gente encontra o Caleri ali como referência. Ele e o Luciano rodaram bem atrás dos volantes e deixando os zagueiros, esses dois zagueiros sem função, e conseguindo rodar atrás entre volantes, entre linhas, entre volantes e defensores. O Thiago, eu converso sempre com ele, é natural, ele é um garoto, poucos jogos no profissional, é um menino que trabalha muito, todos os dias. Eu acho que no segundo tempo ele foi mais seguro, participou um pouco mais, saiu um pouco mais do gol, ajudou a bola. O Jandrei tem um dos pontos fortes do Jandrei, que é a saída de gol. Eu acho que ele já foi melhor. Eu acho que é um processo natural, que você vai adquirindo experiência, vai ganhando confiança no jogo, né? Eu não tenho os gols, não vejo culpa dele em nenhum dos gols. Agora, lógico, toma um gol, toma outro, você vai gerando insegurança. Eu acho que ele fez um ótimo segundo tempo, ajudou bastante a gente no segundo tempo, lançamentos precisos, bola longa para o Wellington, distribuindo bolas. É um goleiro que trabalha bem com os pés, é uma das coisas que a gente pede. Hoje o gramado favorece muito, acho que até no mesmo nível, melhor que o Morumbi, está esse gramado do Inter, acho que é hoje um dos melhores gramados do Brasil. Dá gosto de vir jogar num lugar assim. Então, mesmo com um time com desentrosamento, com jogadores jovens, muito jovens, metade do time é categoria de base hoje, e a gente conseguiu fazer boas combinações de passe, chegamos ao gol do Inter. Perdemos muito na bola aérea hoje, porque nosso time era muito baixo. Nós só tínhamos os dois garotos da zaga, só Luizão e Beraldo que tinham cabeceio. Os demais era uma tentativa de marcação individual para bloqueio, e você pode ver que nós perdemos quase todos os duelos aéreos, mas era uma coisa prevista, só que dentro do que nós tínhamos hoje para poder segurar, eu perdi o Miranda na quinta-feira por lesão, eu perdi o Léo no domingo por lesão. Eu não posso, se eu perder mais o Diego, eu abro mão eu perco todos os campeonatos, eu perco tudo que eu tenho pela frente. Então é o dia que você tem que tentar segurar alguns jogadores, e aí sofre-se um pouco mais. Acho que enfim, uma nova partida boa nessa posição, e Luizão ou Beraldo, junto com alguém mais velho, junto com o Diego, junto com o Miranda, eles têm um rendimento maior. Os dois juntos, eles ainda sofrem um pouco, porque são calados, são introvertidos, são jovens ainda, mas eu acho que no segundo tempo o Beraldo melhorou bastante, ele arrisca bastante, é um cara construtor, arrisca muito passe por dentro, às vezes ocorre erros, e o Inter é uma equipe de contragolpe rápida, né, com jogadores velozes à frente. Rogério, boa noite. Você bem disse aí, né, diversos problemas que você vem tendo nesse time, Miranda, Léo, Jandrei. Como é que você tem trabalhado a cabeça desses jogadores para eles estarem prontos para a batalha, prontos para o jogo? E se você considera que você hoje tem um elenco nas mãos? E se você me permite uma segunda, você falou que tinha que sobreviver até o dia 18. Chegamos, já passamos, na verdade, do dia 18, e o São Paulo não conseguiu ninguém além do Marcos Guilherme. Isso te incomoda de alguma forma? Como é que você tem trabalhado isso diariamente? Obrigado. Veja bem, depende do tamanho das nossas aspirações, tá entendendo? Nós temos os jogadores, nós tínhamos eles. É que muitos
muitos se lesionaram, né? Perdeu uma perda do Arboleda, junto com a do Sara, Unicão por tanto tempo fora. E nós tivemos que desgastar muito, a defesa se desgastou demais, porque os mesmos 3 jogadores jogaram, enquanto todo mundo revezava, os 3 jogadores, e o Reinaldo principalmente agora, deixou o Wellington já mais sozinho, né, nessa lateral esquerda. Por isso que se a gente não recolher um pouco esses caras para o banco de reserva, para que eles estejam... nós temos agora um jogo em casa no sábado, nós temos que ir, acho que já saiu a tabela da Copa do Brasil também, o nosso jogo foi para quinta, né? Quinta e quinta, então nós temos vamos depois, vai estar apertado para jogar no final de semana com o Atlético Paranaense, mas nós temos que agora, com alguns jogadores que nós seguramos, com outros que estavam suspensos, nós temos que fazer um time forte para ganhar esse jogo de qualquer maneira no sábado. Nós temos que ganhar, contamos com o apoio do torcedor para dar uma subida no Campeonato Brasileiro, e depois nós temos tempo para recuperar para a primeira decisão da Copa do Brasil, que é um jogo bastante importante para a gente tentar fazer uma vantagem no Morumbi. E aí depois nós vamos analisar novamente como a gente vai construir o time. Vamos aguardar até o último instante posições sobre Miranda e Léo, que o departamento médico passa. A gente tem esperança de contar com esses 2 jogadores para quarta, tem esperança de contar talvez com o Miranda para esse sábado, né? Para a gente poder montar um time que continue sendo competitivo como esse vem sendo. E o começo da tua pergunta eu esqueci, desculpa. Sobreviver até o dia 18? Nós sobrevivemos, mas já estamos caindo um pouco no Campeonato Brasileiro. Se você atenta os resultados nas Copas, você automaticamente, quando você não tem um elenco farto, com tantas opções, e em alguns setores, até porque no ataque, por exemplo, nós temos bons jogadores para fazer a dupla de ataque. Nós temos sempre substituições. Agora, nós sofremos muito na parte de linha de defesa e uma peça no meio-campo que faltaria para fazer trocas, né? Para ter esses jogadores inteiros. Ninguém passa impune jogando a cada 3 dias se você não tem as trocas. Então, o que falta em alguns setores para a gente, faltam trocas. Em outros sobram jogadores que às vezes fica difícil, você deixa um fora, quer colocar outro, mas assim, eu tenho aquelas 2 águas guardadas para os homens de frente, tento adaptar como o Marcos Guilherme, por exemplo, hoje jogando numa ala para deixar bem ofensivo o time, ele com o Igor Vinícius, mas aquele meio campo que é o coração do time, eu preciso de muita energia, né? Eu preciso de bastante energia. Hoje, até um time que foi bem técnico, um time leve, né? Com Neves, com Nestor e com Thales, bem técnico, conseguiu construir bastante. As peças que faltam, a gente sabe, por exemplo, se a Alisson estivesse pronto, já ajudaria bastante. Se a Arboleda estivesse pronto, nossa, seria para nós. Só que nós não temos esses jogadores ainda. E tem que tomar cuidado, porque o clube também não pode gastar mais do que ele tem condições. Mas é essa escolha que nós temos que fazer. Você quer brigar por 3, você tem que ter elenco para 3, senão... E nós não vamos abrir mão. Eu sei que ninguém quer abrir mão de uma... Você não classificou contra o Palmeiras para abrir mão da Copa do Brasil. Você não se matou contra a Católica para abrir mão da Sul-Americana. Só que os adversários são fortes. O Ceará fisicamente é um monstro de força física. Então nós temos que estar descansados. Não, vamos ter que, se quiser tentar as Copas, nós temos que abrir mão de algumas rodadas de Campeonato Brasileiro. Abrir mão, que é no sentido de não colocar todo o time, né? De não abrir mão de resultado. Competir, a gente vai vir aqui, vai jogar, vai competir. Mas nós temos que dar um equilíbrio, um refresco para alguns jogadores para estarem com energia máxima em determinados jogos que tem um espaçamento maior. Bom, Rogério, boa noite. E se a gente consegue perceber, principalmente nessa tua última resposta, essa, não crítica, mas essa observação sobre o pouco tempo de treino, né, o espaço entre um jogo e outro, a gente conseguiu ver um São Paulo muito combativo, muito trocando franco, né, com a equipe do Inter, e muitas vezes anulando o que o Internacional tinha de melhor para oferecer diante do seu torcedor. Queria te perguntar, até o Luciano falou para o Marco após o jogo, que esse time nunca treinou junto, que foi horas antes. Então eu queria que tu falasse, mesmo com pouco tempo, como é que tu conseguiu preparar esse teu time para anular o Inter dentro do Beira-Rio. Eu acho que o Inter teve seus méritos, conseguiu, nós jogamos essa nossa linha de 3 hoje, ela foi um pouco falha no primeiro tempo, afastou demais, tomamos muitas bolas entre linhas, o pênalti foi assim, o segundo gol, que a bola cavada, alguém cava, o Edenilson que faz de cabeça, quem que faz de cabeça? Não, o Pedro Henrique faz de cabeça, o Denilson está na jogada, mas... Então nós tivemos falhas, nós temos que combater mais o homem da bola, fechar mais por trás, mas combater o homem da bola. Mas nós treinamos 15 minutos, foi exatamente o tempo que nós conseguimos treinar, 15 minutos. Tem toda a parte teórica envolvida nisso, né? Que é no vídeo e mostrar como eu quero, como eu gostaria que fosse. Mas de treino no campo, esse time fez 15 minutos de treinamento no dia de ontem. Decorreu em torno, entre aquecimento, primeira atividade
e total 2.500 metros, que era o que dava para fazer para chegar hoje aqui e ter energia para correr, né? E aí seguramos Igor, seguramos Wellington, seguramos Diego, que foi as 3 trocas que eu fiz no minuto 60, porque eu queria que eles rodassem um tempo suficiente, mas não que eles tivessem desgaste para eles poderem estar prontos no sábado para jogar. E fizemos nosso melhor. Acho que o primeiro tempo com bastante falhas, no segundo tempo já corrigimos, até pelo tempo jogando, né, esses 45 minutos do primeiro tempo jogando junto, algumas correções no intervalo. A gente fez um segundo tempo melhor que o primeiro, e não seria injusto se a gente, dentro daqueles 3 contra-ataques ou 4 que nós tivemos na parte final do jogo, uma finalização um pouco mais caprichada, nós poderíamos ter saído daqui, que era o nosso desejo, sair daqui com 4-3, que seria, eu acho que não seria nada absurdo no dia de hoje. Pois é, Rogério, em cima até dessa pergunta que o Demoliner te fez, o Mano chegou a falar sobre isso e falou que isso é fruto do trabalho, né? Da continuidade, quer dizer, você pode trocar as peças como você trocou e mesmo assim o time vem aqui e incomoda, né, do jeito que incomodou, e como você falou, podia até ter saído vencedor. O quanto que isso te mostra também sobre o teu grupo, sobre a confiança daqui para frente no Campeonato Brasileiro, né, que você pode mudar as peças e mesmo assim o time continuar competitivo? Primeiro que eu gosto muito dos caras que trabalham comigo, eles deixam tudo dentro de campo. Eu acho que eles aprenderam, porque eu na minha vida deixei tudo dentro de campo para cada jogo que eu ia jogar. Não interessava se era Campeonato Paulista ou se era Mundial de Clubes ou Libertadores, o que fosse. Era fazer o seu melhor. Eles, a única coisa que eu peço para eles, se tem alguém com cansaço, alguma coisa, fica fora. Os que se propõem a entrar em campo, eles têm que fazer o melhor. E nós, eu acho que o gramado ajudou bastante, mas a gente, bastante trabalho de passe, de encontro entre triangulações. Eu acho que hoje a gente usou bastante disso. O time do Inter também poderia ter feito mais gols, também poderia. Eu acho que é normal, é um time de muita transição, velocidade. Depois ele põe David no final, que tem força, né, para o ataque. Pedro Henrique, que é um jogador que está vivendo um momento bem especial, alemão muito forte, protegendo bolas, fazendo parede, né? O Depenha, que é um jogador, fiquei impressionado, eu gostei dele na televisão, vendo jogos na TV, mas hoje eu fiquei impressionado pela qualidade técnica dele. Então é um time também que tem não está em terceiro, quarto, quinto, não sei que posição, mas não está à toa nessa posição. Também tem o trabalho do Mano em cima disso. Agora, é que a gente vem trocando demais e são muitos garotos, né? É um time que tem 5, 6 jogadores de 19 anos, 18 anos, 20 anos. Às vezes, como o Atlético Mineiro, tinha 6 ou 7 jogadores jovens assim. Mas eles têm desejo, alma. Eu acho que hoje eles têm uma visão da vida um pouco diferente de alguém que sempre, ao menos eu, quando entrava em campo, era para deixar o meu melhor. E é isso que eu peço para eles. Eu acho que eles estão fazendo. Eu acho que pelo chão jogamos muito bem, pelo alto deixamos a desejar, o que era completamente já esperado por mim. E no primeiro tempo marcamos bem pior. No segundo tempo acho que melhoramos bem o conceito de marcação e velocidade em contra-ataque. Acho que quando também o time amadureceu um pouco, quando entrou Igor, Diego e o Wellington, o time deu uma crescida e começou a ter, mesmo pós o gol, né, pós o 3-3, o time teve 3 ou 4 oportunidades bem claras de fazer a vantagem. Infelizmente não saímos com a vitória. Rogério, você citou as 3 substituições do minuto 60. Né? Naquele momento ali você pensou, dá para ganhar o jogo. Exato. Se eu tomo 4-2 naquele gol, que foi acho que um gol contra, né? Da onde eu estava, não deu para ver direito, mas eu acho que foi contra, que foi anulado pelo impedimento, acho que bem pouquinho, eu não gastaria minhas substituições. Na minha cabeça estava que eu tentaria botar os 3 jogadores que eu queria pôr no jogo se eu tivesse condições de vencer o jogo. Quando eu vi que eu tinha condições de vencer o jogo, eu resolvi arriscar o desgaste deles, eu ia deixar para sábado. Se eu não tivesse, eu faria outro tipo de substituição. Como eu vi que era possível vencer o jogo, eu resolvi arriscar os últimos 30 mais acréscimo com esses jogadores. É o que é possível fazer, é o que eu não posso jogar. Se eu boto esses caras 90 hoje, eles estão mortos e não jogam no sábado, não jogam em casa, que nós temos a obrigação de vencer. E também pode ser que não rendam hoje, porque eles já vêm do Palmeiras, agora do Fluminense, que foi um jogo também desgastante. Mais hoje, mais sábado, não há quem resista. Então as trocas elas são necessárias que sejam feitas. Rogério, você falou das 3 substituições, né? E quem não acompanha ou não vê o São Paulo acha que são jogadores experientes, só que são garotos experientes. Como é que está sendo esse trabalho com a molecada, entre aspas, né? Que o Igor Gomes, se eu não me engano, já chegou nos 100 jogos pelo São Paulo. Como é que é isso, né? Muito doido você pensar que 3 jogadores com menos de 25 anos
mudam a cara de São Paulo? Porque são gerações distintas, gerações diferentes de Cotia, né? É uma geração com 4 anos, 5 anos de diferença. O Igor tem 23, se você pegar os meninos, o Thales, os outros são jogadores de 18, 19, então é uma geração de 4, 5 anos diferentes. Ainda bem que o clube conseguiu manter esses jogadores no clube durante esse intervalo. Na maioria das vezes você não consegue. O interessante para você formar um time, o Reinaldo sempre falava que queria ter um time inteiro de Cotia. Isso é possível, desde que você preserve seus melhores jogadores de cada geração. Assim, você vai ter como no Barcelona, você vai ter o Messi lá com 30 anos, você vai ter um jogador mais jovem que está subindo com 20 e que vai ter como espelho aquele cara de 30. Só que no futebol brasileiro isso, infelizmente, não é possível devido principalmente as dívidas que o clube tem. Então você vai perdendo os grandes jogadores, né? Bom seria se a gente pudesse ter Lucas numa geração, Antony de outra geração, né? E assim sucessivamente que a gente pudesse manter, mas Militão, que subiu comigo em 2017, mas aí é muito pra gente, aí nós teríamos Então faz parte. Agora, às vezes a gente queima alguma etapa com alguns jogadores, tem jogadores que ainda precisariam de um amadurecimento maior, né? Você vê o Rodriguinho, você vê o próprio Patrick, jogando na lateral esquerda, esse último jogo, são jogadores que precisam de minutagem de treinamento, porque tem jogador que fez uma semana de treino comigo, é muito pouco para você entender o conceito e a ideia de jogo, é pouco, principalmente num momento em que a gente não consegue ter treinos longos, tá entendendo? Ou treinos específicos para aquilo. Eu não posso desgastar um todo em função de um atleta. Michael Guilherme, hoje, né? Fez uma função, ele é um cara que tem boa vontade e assim, se propõe a jogar em todas as funções. Eu sei que não é a função que eu melhor vou aproveitar ele, a ala esquerda, mas ele se propõe e foi útil porque era um momento que eu precisava no dia de hoje. Mas eu não posso desgastar o grupo todo para fazer um treinamento com ele, tá entendendo? E eu também não posso gastar ele tanto no treinamento porque o jogo é muito próximo um jogo do outro. Então isso requer tempo. Você fala de contratações, não é chegar a contratar, botar ali e vai sair fazendo tudo. Não, tem uma série de sequências que você tem que fazer, né, de predominância, de saída de jogo, de passe, de parede. E isso você só com treinamento, só com passar. Por isso que é legal você montar um elenco em janeiro e tentar levar ele até dezembro. Essa é a parte legal. Aí você vê a evolução do trabalho de um treinador e de um clube. Rogério, eu queria te perguntar duas coisas rapidinhas. A primeira sobre o encerramento do jogo, a gente ficou muito curioso, que os dois times foram para o centro do gramado, foi bacana, se cumprimentaram. Então eu queria que tu falasse sobre esse momento. Segunda, se me permite, justamente chegando em dezembro, no final da temporada, quem sabe, espera enfrentar o Inter numa final de Sul-Americana? Poxa, para nós seria muito especial, tenho certeza que para o Inter também. O problema é que nós temos quantos times pelo caminho, viu? Nós temos o Ceará, que é um time muito competitivo. Eu vivi 3 anos em Fortaleza, né? E sei da força da equipe do Ceará. Então nós temos muito respeito e acho que é um confronto bem difícil. O Inter tem o Nacional, se eu não me engano, né? Do lado, não. Quem que é Inter? O Melgar. O Inter está numa vida acho que um pouco mais tranquila que a gente, né? O Inter pode ter o Del Valle, é isso no futuro, né? Aí já é um jogo mais pesado, mas acho que o Inter tem um caminho bem trilhado para chegar à final. Do nosso lado, acho que desculpa, Nacional é do nosso lado, tá certo? Nacional e Atlético Goianiense, nós e Ceará. Eu acho que o nosso lado é bem mais pesado que o lado do Inter. O Inter está bem encaminhado para essa decisão. Nós ainda vamos ter que trabalhar muito para poder chegar, porque são times físicos. Atlético Goianiense muito físico, Ceará muito físico, né? O Nacional já é um time um pouco mais técnico, diferente do futebol uruguaio, mas é um time mais técnico. Mas ainda tem muito caminho pela frente. Tem Copa do Brasil antes, tem Campeonato Brasileiro antes. É que é tanto jogo, a gente joga 9 jogos em 30 dias. Então é mais difícil. Mas eu acho que o caminho do Inter está bem trilhado, ao menos para uma semifinal já está bem trilhado. O final do jogo eu achei muito legal, porque apesar de toda a competitividade e alguns cartões, alguns erros de arbitragem que fazem parte do jogo, mas o importante é o profissionalismo de todos, e ali todo mundo compete, faz o seu melhor. E foi legal porque todo mundo se cumprimentando. Acho que o torcedor que veio aqui viu um belíssimo jogo, 6 gols, alternativas para ter 5-5, se fosse, 6-5, poderia ter sido. Acho que esse é o principal do futebol, trazer bom espetáculo. Claro que o torcedor, principalmente o torcedor local, quer ver sempre o seu time, o que tem mais gente no estádio, quer ver seu time ganhando, a festa fica mais bonita. Mas achei muito bacana o comportamento de todos os atletas e o próprio comportamento do torcedor São Paulino que estava aqui e o torcedor do Internacional, aplaudindo a todos. Acho que viram um bom jogo. Para eles, uma pena que não viram, logicamente, o Inter. Para nós, uma pena que não saímos com 3 pontos. Mas, assim como foi já no domingo, fizemos um bom jogo em nível de
de chances de gol, de características de jogo. Eu acho que também hoje um outro bom jogo que o São Paulo produz, hoje junto com o Internacional. Encerramos então com o técnico Boa noite, Rogério Ceni. Obrigado a todos. Uma boa noite.